Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Bom, enquanto alguns brasileiros estão preocupados em discutir bebê reborn, eu subo essa tribuna para fazer mais um alerta aos aposentados deste Brasil. O governo, depois de descobrir aí essa grande barbárie que foi o desvio via sindicatos do dinheiro dos aposentados, já há mais de 30 dias promete devolver o dinheiro dos nossos pobres aposentados e até agora absolutamente nada foi feito. Roubavam na velocidade da luz, presidente. Roubavam como nunca antes foi visto no Brasil. Filiavam milhares e milhares de pobres aposentados por dia e agora, na hora de devolver o dinheiro, é numa velocidade de uma lesma ou coisa pior. Nós temos algumas perguntas a serem respondidas, caros colegas. Por exemplo, o irmão do presidente Lula é vice-presidente do maior sindicato da América Latina. Só em 2024, o sindicato é acusado, do irmão do Lula, de desviar, pasmem, quase 155 milhões de reais dos pobres aposentados. Pergunto à nação, qual é o salário do irmão do Lula na associação que desviava dinheiro dos aposentados? Quanto Frei Chico levava do dinheiro desviado? Ninguém sabe. Sabem por quê, presidente? Porque a Polícia Federal decidiu não investigar o irmão do Lula. Por quê? É uma coincidência. Será que ele ganha, colega Faur, 1.500 que nem os nossos aposentados? Garanto que não. Deve ser na coisa dos 3, 4, 5, 6 dígitos o salário do irmãozinho do Lula, que logo vai dizer que não é irmão dele também. Presidente, tem um motivo para o PT não assinar a CPI aqui na casa. Tem um motivo claríssimo para o PT não assinar a CPI. Imaginem o irmão do Lula sentado numa CPI, tendo que explicar os milhares de reais que ele recebe desviados dos aposentados. Para onde que ia, o que fazia e por que recebia. Enquanto o governo perde tempo com Janja e outros absurdos, os aposentados contam as moedas para pagar suas contas, sem perspectiva de receber o seu dinheiro roubado de volta. Este é o governo do PT. Obrigado, presidente. Eu quero dizer aqui que, mais uma vez, a dona Esbanjanja causa constrangimento à população brasileira. Ela disse, todos sabem, o seguinte: ela não respeita protocolo, ninguém cala ela, não está nem aí. E esse foi o comportamento que ela teve, o comportamento perante o presidente da China, Xi Jinping, dizendo o seguinte: presidente, dá um jeito de acabar com a direita nessa mídia aí, lá no TikTok. Tem cabimento? Aí eu pensei um pouco, evidente, o PT já se reuniu no Brasil 2, 3 vezes com a cúpula do Partido Comunista da China e já foi também à China 2 a 3 vezes. Então demonstra o quê? São dados e fatos. O PT quer simplesmente a ditadura ao estilo comunista da China. Bolsonarista e CPI é uma piada. Piada pronta. Eles pediram a CPI do MST. O que ficou provado na CPI do MST? Que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Aí eles pediram a CPMI do golpe. O que ficou provado? Que Bolsonaro era o golpista mor e que vai ser preso. Obrigado pela CPMI. Agora eles estão falando em CPI do INSS. Vai mostrar o quê? Que o roubo começou com Bolsonaro. Além de ladrão de joia, vai ser ladrão dos aposentados também. Agora estão falando em CPI da China. Sabe o que vai mostrar? Que o Brasil tem comércio exterior com a China e que vai trazer muita coisa boa para cá. Então as denúncias bolsonaristas, elas se viram contra eles. Eles são adversários deles mesmos. E agora que o presidente Lula, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal estão investigando, hoje foram lá e pegaram carro de luxos do careca do INSS, que já está mais conhecido como careca do Bolsonaro. E eles ainda querem CPMI. E eu vi o debate do Alencar, viu? O senador Isalci falou claro que ele levou lá auditores fiscais e os auditores falaram para o Bolsonaro que tinha fraude no INSS. E o que aconteceu depois disso? Bolsonaro deixou as coisas correr, colocou entidades para roubar bastante lá e agora quer culpar exatamente o presidente Lula, que faz a averiguação de tudo. Esses bolsonaristas, eles têm uma boca que eu vou te contar, vai ajudar a levar Bolsonaro para a cadeia, com toda certeza. E hoje continuam os inquéritos de Alexandre, que vai fazer com que o STF julgue realmente o golpe. Obrigado, deputado. Eu quero falar justamente sobre o INSS. E é importante que a gente traga as coisas, presidente, como elas são. Veja, o esquema de roubos de velhinhos, de aposentados,
por entidades pilantras começou com Bolsonaro em 2019 e acabou agora com o Lula. Quem começou o esquema foi o Bolsonaro e quem terminou o esquema foi o Lula. O Lula acabou com a roubalheira que o Bolsonaro abriu em 2019. Eu vou trazer dados, presidente. Em 2019, os repasses anuais para as entidades eram de R$400 mil. Em 2023, ou seja, o que o Bolsonaro deixou era de R$202 milhões. O careca do INSS, o lobista que articulou a roubalheira entre funcionários corruptos do INSS e entidades pilantras, doou dinheiro para o Bolsonaro. Lideranças dessas entidades que roubaram os velhinhos doaram dinheiro de campanha para o Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro e foi deputado aqui também. Outras entidades doaram para o Oliveira, que substituiu o Onyx Lorenzoni como ministro da Previdência do Bolsonaro. Então as pessoas têm que parar de querer maquiar a realidade com mentiras. O Bolsonaro criou o esquema. Os bolsonaristas que estão aqui gritando foram cúmplices do esquema. O presidente Lula entrou e mandou a CGU investigar, a Polícia Federal investigar e acabou com o esquema de roubo dos velhinhos criado em 2019 no governo Bolsonaro. Aí eu pergunto, quem governava o Brasil em 2019 era o Lula? Era o Bolsonaro. Então vejam, ficam gritando aqui, tentando inverter valores para poder enganar as pessoas, para poder contar mentira na rede social, mas não vai colar. A PF está investigando, CGU investigando e o presidente Lula acabou com o esquema criado pelo Bolsonaro para roubar aposentados no Brasil. Essa é a verdade. Doa quem doer. Obrigado, presidente. O deputado que acabou de sair da tribuna contou várias mentiras ali, né, defendendo o governo Lula. E pelo menos nós que temos o cérebro um pouquinho maior que uma ervilha, sabíamos que com a eleição de Lula a roubalheira voltaria. Já aí está um escândalo e eu pergunto, se eles têm tanta certeza que esse BO é do Bolsonaro, por que que a esquerda não assina CPI nem CPMI para investigar? E agora falam até em assinar, quando estão vendo que é irreversível, para pegar postos chaves dentro da CPI para tentar inverter a situação. A verdade é a seguinte: elegeram um ex-condenado e as consequências estão aí. O careca do INSS doou R$1 para a campanha do Bolsonaro. Significa que ele não é bolsonarista. Na verdade, o deputado que me antecedeu, eu já vou falar o nome, Guilherme Boulos, foi candidato a prefeito de São Paulo, mentiu quando acusa o governo Bolsonaro, sendo que a maior parte da roubalheira aconteceu no governo da esquerda, governo Lula. Força e honra! E eu quero dizer que o Brasil levou 60 anos para botar general na cadeia, como o Braga Neto, o Mário Fernandes, esses golpistas que queriam trucidar, matar à vontade, como estão nas gravações, inclusive do policial federal Vladimir Matos, tá? Era para matar muita gente. O que eu quero dizer é o seguinte: nós já temos um núcleo duro que está virando réu hoje mais 12 elementos. Ficaram 33 de 34. 70% são militares brasileiros de alta patente, participantes do golpe, que se humilharam a um degenerado capitão expulso das Forças Armadas por terrorismo, chamado Jair Bolsonaro, o facínora. Isso é que está acontecendo no Brasil. E ainda eles fazem barulho. Eles dão entrevistas todo dia, dizem que tem uma ditadura da toga aqui. Pedem CPI para tudo quanto é coisa para anuviar a verdade, entende? E entre eles, falta um, 33, 34, Paulo Figueiredo. Este golpista morava nos Estados Unidos e mora. Ele está indiciado, ele é neto do ex-presidente João Figueiredo, e ele agitava na rádio Jovem Pan, deputado Talil. Ele de lá promovia, sabe o quê? Ataques aos generais e coronéis que não aderiram ao golpe. Era chamado de cagão, olha, eu estou usando o termo que eles usavam. Generais melancia, covardes, traidores, e era assim, vamos detonar nas redes. Esse aí era público, esse é civil, está lá nos Estados Unidos, amigo do Bananinha. Não vem para cá porque é covarde. Ele fez conspiração lá dos Estados Unidos. Então quer dizer que a história que a esquerda quer que o Brasil inteiro acredite é a seguinte: de que o Bolsonaro
roubou os pensionistas do INSS para poder dar dinheiro para as entidades e sindicatos, que inclusive um deles é ligado ao Lula. Então quer dizer que o Bolsonaro agora está ajudando o irmão do Lula a se enriquecer. Tá de sacanagem, né? Não tem condições de acreditar numa história dessa. E nada como um dia após o outro dia. Hoje nós iremos votar a urgência para que esses descontos indevidos no INSS não ocorram. E eu estou muito curioso para saber como a esquerda vai votar. Afinal de contas, em um tempo bem recente, quando o governo era outro, não somente votaram contra, mas trabalharam para também derrubar a MP. Mas, enfim, hoje será, de fato, mais uma cena dessa novela de quem é o culpado. E está ficando claro para todo mundo. Afinal de contas, eu ouvi uma pergunta aqui em plenário e quero saber se alguém da esquerda aqui sabe responder, ou se alguém nesse Brasil sabe responder. Quanto que o irmão do Lula ganha? Quanto, Marcon? Você sabe? Alguém que sabe? Quanto que o irmão do Lula ganha? Será que o salário dele era fruto de roubo? Será que é por isso que ele está sendo blindado? Será que é por isso que a entidade ligada ao irmão do Lula não está sendo investigada? Ora, a Polícia Federal não é possível que está prestando esse papel. Porque até mesmo por muito menos, o governo anterior foi acusado de interferência na PF. Agora é todo mundo blindando o irmão do Lula. Quero deixar bem claro que não há no regimento interno uma previsão expressa de cronologia para a CPI aqui nessa casa. E eu vou fazer uma questão de ordem a respeito disso. Eu acredito que o presidente dessa casa precisa ter a prioridade, assim como essa casa fez na CPI da Petrobras 2009, que inclusive Hugo Mota era presidente dessa CPI, como foi feita na CPI do Cachoeira, que também não seguiu a ordem cronológica, ou seja, há precedentes para isso aqui nessa casa. E roubo de velhos, pessoas idosas, que podem chegar a fraude de 90 bilhões, é uma prioridade aqui nessa casa. Então, não podemos nos excusar, eu não, né? Essa casa se excusar de investigar. Ora, vamos investigar, pô. Vai que vocês conseguem aí achar alguma coisa aí do governo anterior. Vamos investigar, vamos discutir. Lá é o local adequado para se fazer essa investigação. São pessoas lesadas, vítimas, e é preciso alguém pagar essa conta. O que não dá é uma proposta mirabolante do governo de fazer com que o pagador de impostos pague e faça o ressarcimento dessas pessoas que foram roubadas. Não tem condições. Quem rouba nesse país tem que ter algum tipo de punição. E eu não tenho dúvidas que, se tivesse ocorrido em outras operações, a punição severa não estaria acontecendo hoje, isso no nosso país. Obrigado, presidente. Durante uma sessão no Congresso Nacional, deputados da direita se posicionaram de forma contundente em defesa dos aposentados e contra os recentes escândalos envolvendo possíveis desvios de recursos no INSS. O foco principal das críticas foi a relação entre sindicatos, entidades conveniadas e membros do governo atual, especialmente figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, PT. Os parlamentares denunciaram a demora do governo Lula em tomar providências concretas para a devolução dos valores desviados dos aposentados e apontaram uma possível tentativa de omissão e proteção a aliados envolvidos no esquema. Entre os destaques da sessão, o deputado Nicolas Ferreira chamou a atenção para o fato de que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderia investigar o caso, vem sendo barrada por manobras políticas, especialmente pela bancada da esquerda. Para ele, se o governo não tem nada a esconder, deveria apoiar a investigação. Segundo o parlamentar, há uma clara resistência em instalar a CPI, porque ela poderia atingir diretamente pessoas próximas ao presidente Lula, como seu irmão, conhecido como Frei Chico, que ocupa cargo de liderança em um dos sindicatos suspeitos de envolvimento nos repasses indevidos. A direita alega que, desde 2019, o número de filiações forçadas de aposentados a essas entidades cresceu de maneira descontrolada, com descontos sendo feitos sem autorização dos beneficiários. No governo Bolsonaro, foram criadas medidas de controle, como a medida provisória 871, que buscava coibir fraudes no sistema. Contudo, os parlamentares de direita apontam que foi no atual governo que os escândalos tomaram proporções gigantescas, com suspeitas de desvio de até 155 milhões. O mais grave, segundo eles, é que até o momento não há transparência sobre quem são os verdadeiros responsáveis, nem sobre quanto cada envolvido recebeu.
Outro ponto levantado pelos deputados foi a aparente contradição da esquerda, que tenta transferir a responsabilidade pelas irregularidades ao governo anterior, enquanto evita assinar e apoiar os instrumentos legais de apuração, como a CPI. Para os parlamentares de oposição, essa postura levanta ainda mais suspeitas e reforça a necessidade de uma investigação profunda, transparente e imparcial. Além disso, foi questionado o papel da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, CGEU, que, segundo os deputados, deveriam agir com maior rigor diante de denúncias tão graves. A demora nas apurações e a ausência de informações claras sobre o envolvimento de figuras como o irmão do presidente Lula são interpretadas como indícios de blindagem política. A direita defende que todos os envolvidos, independentemente de partido ou ideologia, devem ser responsabilizados e punidos conforme a lei. Para eles, o foco não deve ser proteger aliados políticos, mas sim garantir justiça aos aposentados que foram vítimas de descontos indevidos e desvio de recursos. A restituição dos valores, centavo por centavo, é considerada uma medida urgente e necessária. Em resumo, os deputados de direita exigem transparência, punição aos culpados e o fim da impunidade, reforçando que o Congresso deve priorizar a instalação da CPI e enfrentar, sem seletividade, todos os responsáveis por crimes contra os idosos e aposentados do Brasil. Gostou do vídeo? Se você é um patriota, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia. Deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde está nos assistindo.